Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de volta para gravar vídeos da tag Psicopedagogiando e hoje eu vim falar para vocês de um tema bastante interessante e também um pouco desafiador para tanto para os professores quanto para os psicopedagogos, sobre o TOD, transtorno opositivo desafiador, que é um tema que vem mexendo muito com os professores hoje em dia, porque surge a dificuldade de saber até que ponto que aquela criança não aceita não, é uma questão patológica, ou é um transtorno, ou é apenas birra, luxo da criança. Às vezes se torna um pouco difícil estar identificando, se torna um desafio, uma dificuldade. Para mim, por exemplo, já foi um desafio antes de eu ter cursado psicopedagogia. Eu já tive um caso que eu trabalhei com a criança tanto quanto na coordenação, quanto depois, posteriormente, foi aluna em sala de aula também, que a criança não aceitava não, tinha que fazer tudo o que a criança quisesse, criança super insistente, se a gente não fizesse o que ela queria, ela se debatia. E para mim era uma situação muito complicada, porque eu tinha pouca experiência, não tinha ouvido muito sobre o assunto e se tornava para mim um desafio muito grande, porque a família não sabia lidar, a escola não sabia lidar, então assim, não conseguia estabelecer uma terapia que fosse adequada para essa criança, mas depois deu tudo certo, ela foi encaminhada para uma instituição e conseguiu sanar os problemas e hoje em dia a criança está super bem. Mas é importante identificar, é importante muito cuidar. O TOD hoje vem aparecendo 10% mais ou menos da população infantil, de crianças e adolescentes. Acomete mais meninos do que meninos. Minha experiência foi com menina, mas também a maioria dessa raiva, esse não poder ouvir não, a gente vê mais em meninos e essa criança precisa ser observada. Primeiro, a gente vai observar, a criança não aceita ouvir não, ela não aceita regras e combinados, ela tem dificuldade de socializar, porque geralmente com esse comportamento agressivo, essa criança que possui o TOD, ela não se preocupa com o sentimento que a pessoa está tendo, com os professores, os amigos estão tendo com relação ao comportamento dela. Ela fica um pouco fria nesse sentido, vamos dizer assim. E para ela o que interessa é o que ela quer e pronto, e ela não aceita. Ela pode não tolerar e naquele momento que ela tá com raiva, que ela tá explosiva, você não deve bater de frente. Espera 30 minutinhos, a criança acalmou, você vai lá e conversa. Porque naquele momento que ela está com aquela raiva ali, se você bater de frente, vai gerar um comportamento agressivo. Então, o mais adequado seria você esperar aquele momento passar e depois você vai e conversa com a criança. No TOD não adianta você bater de frente e sempre buscar estabelecer regras, estabelecer combinados, buscar auxílio com profissionais psicopedagogos, psicólogos, o neurologista pode entrar com medicamentos no caso de ser fechado um diagnóstico de TOD. Para que essa criança consiga sanar essas dificuldades, porque geralmente quando a criança possui esse transtorno, ela vai ter prejuízos na vida social, prejuízos na área pedagógica, na área escolar. E a gente tem que sempre focar em reforçar os comportamentos positivos nessa criança. Ela tirar uma nota boa, vamos elogiar, o que ela fizer de bom, elogie, ajudou a mãe em casa, por mais que ela seja difícil de lidar, porque geralmente quando a criança é assim, a família, os profissionais que lidam com ela no dia a dia vão querer reforçar os comportamentos negativos. E não é, se você reforçar os comportamentos positivos, essa criança tiver um tratamento adequado, neurológico, ela pode ser inserida em arte terapia. Existem terapias também que ajudam essa canalização dessa raiva, desse
sensação de não poder ouvir não, trabalhar a frustração com essa criança. O psicopedagogo pode inserir essa criança em um grupo também para trabalhar atividades de socialização, atividades em grupos e fazer terapias também com essa criança, onde ela se coloque no lugar do outro. Por exemplo, trabalhar um teatro onde você troca de papéis, por exemplo, eu vou inverter o meu papel com o papel da criança, o papel do professor, colocar para que ela se coloque no lugar do outro e tenha esse amadurecimento e consiga estar sanando essas dificuldades e esses problemas. Para mim ainda é difícil de diagnóstico, é uma incógnita.